Olá, olá, bem-vindos ao canal Dentro de Ti. Hoje eu quero me aprofundar num assunto que eu falei sobre morte. É um assunto que, mexe com os nossos instintos, que dói, corrói a nossa alma, né? E eu citei o exemplo da morte da minha avó paterna. E eu achei, depois vendo o vídeo, que foi muito raso o meu exemplo, assim. E aí eu vou querer partilhar esse sentimento que está transbordando dentro de mim em relação a ela, porque eu acho que vale muito a pena. Foi um aprendizado muito grande ter vivido com ela, não só porque ela é a minha avó, mas também porque ela foi uma mãe para mim, uma pessoa que muito, muito dominante e foi um exemplo para mim de várias formas, né? Então, eu entrei na vida dessa mulher, ela já tinha 60 anos, ela já era viúva. Eu conheci o meu avô só bebezinha, eu nunca tive nenhum contato assim que eu me lembre dele. E eu fui crescendo na vida dessa mulher de uma forma bem desafiadora. Era uma mulher que saía para buscar o seu pão, era uma mulher que trazia o pão para casa, era uma mulher que cortava o pão e dava para você comer. Então, além dela ter uma estrutura social ativa, ela ainda chegava em casa e limpava e organizava. E ela foi uma das grandes incentivadoras para mim cozinhar. Então, eu me lembro que com 5, 6 anos de idade, todo mundo estava fora de casa, porque minha casa vivia mais vazia do que cheia em determinados momentos, né? Assim, eu tive uma criação mais desafiadora, assim, com a ausência das pessoas que precisavam estar mais presentes, né? Então, eu vi uma oportunidade ali e eu subi em cima de um banquinho, subi em cima da pia, peguei todas as coisas no armário e eu fiz um bolo. Foi o meu primeiro bolo. Foi um bolo lindo e chegou na hora de eu acender esse forno, eu não consegui, eu levei lá na casa da vizinha. A vizinha era nossa cúmplice, nós pulávamos o muro lá na casa da vizinha para se proteger. Aí eu lembro que eu cheguei com esse bolo assim, eu falei assim, vamos assar aqui, porque eu não sei ligar o forno. E eu lembro que esse bolo foi maravilhoso, né? Então, eu ali pequenininha, já naquele instinto de sobrevivência, de fazer as coisas, né? Eu via isso muito dela, essa força de leão, essa rava, né? Ela saía, ela buscava, ela fazia, ela acontecia, e ela era muito dominadora. Então ela tinha as pessoas em volta dela e ela administrava a vida dela e as relações dela de uma forma mais codependente financeiramente. Isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo, de uma certa postura e de um certo caráter que eu tenho hoje de viver de formas diferentes, né? Uma sobriedade diferente da dela. Então, ela e o marido dela, eles conseguiram construir um pequeno império. Eu sempre lembro dessa mulher muito trabalhadora. Foi bem desafiador mesmo vir nessa família. E quando ela morreu, vou te contar uma história. Antes dela morrer, ela falava, nós combinamos assim, então você vem, fica um mês, você paga para vir, eu pago para você voltar e eu ainda te dou um dinheiro para você poder começar de novo, porque era assim, né? Então a gente tinha esse trato, né? Era um trato nosso.
E aí eu fiquei nisso, acho que uns 2 anos com ela. Indo a cada 6 meses ou a cada 5 meses, uma vez por ano, eu tava lá. Aí no momento que eu tava lá mesmo pra ela. Então aí eu dormia com ela, eu fazia a unha dela, eu assistia novela com ela, eu dormia abraçada com ela e a gente conversava muito. Assim, até muitas pessoas não entendiam o que você tá fazendo aqui, né? Eu falei, nossa, vovó vai morrer, né? Mais cedo ou mais tarde. E assim, e ela, por ela ser uma pessoa bravamente brilhante, forte e ter uma raiva interior, uma personalidade, então assim, tinha muitos atritos, né? Vivíamos com atritos. Mas eu era tão grata, assim, da criação que ela me deu, porque dentro de toda a eloquência dela de ser a provedora, de ser aquela leoa, então os pequenos afetos, o respeito da individualidade de cada ser, a delicadeza da alma de cada um passava meio que batido assim, né? Então ela foi guiada muito pelo instinto de sobrevivência, uma mulher muito racional e também e quando as emoções vinham para ela não sabia muito lidar com as emoções. Então eu falo bravamente brilhante, mas brava de brava mesmo, bem brava mesmo. Então ela tinha aquela postura para a sociedade daquela mulher, né, exuberante, batalhadora, guerreira, conquistadora, que muitas pessoas admiram a ela até hoje. E dentro de casa tinha essa mulher desafiadora que eu acho que também ajudou muito a gente a crescer e ser diferente, fazer formas diferentes, né? Mas eu sempre fui muito grata a ela porque ela foi como uma segunda mãe. O relacionamento dela com meu pai sempre foi muito desafiador, né? Eu quis me libertar dela antes dela morrer. Então, quando eu vinha para ela, eu vinha com toda a minha presença. E a última vez que eu fui, ela falou, não venha mais. Então, ela já estava assim fraca, tá com mais de 90 anos. Então, eu lembro muito das conversas, né, que eu tinha. Eu tenho muita cumplicidade com os meus tios, até uma cumplicidade até mais íntima, né, de como se fôssemos todos irmãos. Eu tenho respeito e uma admiração de alguns deles, assim, que é bem bacana para mim, assim. A gente é muito de igual para igual. Eu gosto muito dessa relação. E eu falava para eles, né? Ela já não é mais aquela mulher de 30, aquela mulher de 40, aquela mulher de 50, aquela mulher de 60, né? Aí foi 70, 80, 90. Ela já não é mais, né? Então tem aquela rispidez, né? Que protegia um coração nutritivo, nutridor. Era uma mulher que tinha uma mesa cheia, era uma mulher que, sabe, descendente de italiano, que botava a mão na massa. Então era aquela casa cheirosa, gostosa, limpa. A casa mais bonita que eu já vi na minha vida foi a casa que a minha avó e meu avô construíram. Todos os detalhes, do portão até na lavanderia, cada coisa no seu lugar. Era uma mulher muito estudada, tinha lá todos os livros dela, tinha a sala de entrada, tinha a sala de estar, tinha a sala do telefone, tinha o quarto dela, tinha vários quartos. Então, assim, ela conquistou, né? Então, ela conquistou. E essa casa um dia pegou fogo, mais ou menos uns 20 anos atrás. Essa casa pegou fogo e ela meio que perdeu tudo, assim, né? Da casa dela. E foi perdendo também as forças e foi entrando num ciclo mais codependente, né? Que são as fases da vida, né? E eu lembro que essa última vez que eu fui lá, ela pediu para mim não ir mais. E a gente foi almoçar num lugar, tava uma das filhas dela, um dos filhos dela, e a gente ali, e eu observando ela, e eu olhei pro meu tio olhou para mim e a gente se abraçou assim, ó.
Foi o último abraço que ela pôde ver, meu e dele, enquanto ela estava viva. Ali a gente sentiu que ela ia morrer, que a gente não ia estar mais naquele momento presente. Então a gente sentou, a gente almoçou, a gente comeu. Depois ela foi embora e eu não voltei mais, né? Eu fiquei sabendo da morte dela uma semana depois. As pessoas tentavam falar comigo e não conseguiam. Eu morava no alto do morro, na beira de uma cachoeira, de uma praia distante. E eu fiquei muito em paz com a morte dela, porque eu sabia que ela queria morrer. Eu sabia que eu já tinha cumprido a minha parte com ela, de devoção, de gratidão, cumprido o meu contrato, né? O nosso acordo, né? E para mim foi tudo bem. Então, por que eu tô falando isso? Porque dos momentos presentes, né? Então, a gente fazer desses encontros também uma despedida. E quando há realmente a partida, é apenas uma entrega do que é do outro, do que é da vida. E você ficar em paz, né, com você mesma, com as seus sentimentos, né? Então, estudar 10 anos de terapia foi muito eficiente para mim poder ter essa reverência para essa fortaleza brava e brilhante que construiu seu pequeno império e que ainda deixou coisas para os próximos, né, para os seus. E agora depende eles fazer a diferença e depois nós, o que nós vamos fazer com o que vai ser deixado para nós e como nós também vamos lidar com os nossos, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, não escolhemos o que herdamos, né? Não escolhemos onde nascemos, não escolhemos o que herdamos. Eu acho que a gente pode escolher sim o que a gente quer e o que a gente não quer, e a gente pode transformar sim coisas, né? E viver uma vida diferente. Eu tô muito contente com a morte dela. Eu fiquei muito contente com a vida que eu pude ter do lado dela. E ela é um exemplo, sim, para mim, de fortaleza, de uma mulher que venceu os próprios limites, que chutou o pau da barraca, que foi estudar com 40 e poucos anos, transformou a vida dela, mesmo que seja de uma forma que foi fria, né? E que causou muitas dores em muitos dos seus, mas foi a forma como ela soube fazer e ela nunca deixou faltar nada para nenhum de nós. Até na morte dela ainda ficou uma grana do seguro de vida dela, ainda ficou mais assim, ela sempre estava muito preocupada com essa sobrevivência, né? Então eu acho que ela fez um excelente trabalho dentro da sabedoria dela e dentro da ignorância dela. E cabe nós agora fazer a diferença, né? Então agora nós vamos virar pais, né? Somos filhos e é isso, né? É isso, estar presente e entregar o que é da vida. Respeitar o processo de cada um, as escolhas de cada um, sem julgamento, né? Porque cada um faz o que acha que deve fazer, do mesmo jeito que eu quero fazer o que eu quero, você quer fazer o que você quer, então deixa que o outro faça o que ele quer. Só saiba lidar com essas asperosidades para que o relacionamento seja único, né? E ninguém sofrer depois e sentir dor, remorso ou indiferença, frieza, porque somos todos irmãos, estamos todos aqui, aprendemos e escolhemos nascer na mesma família e passar por esses desafios. E transcender isso para uma forma diferente, não melhor que eles, apenas diferente. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também vão fazer a diferença.
né? Então vamos ensinar o relacionamento, não cobrar a primeira posição na escola, o melhor emprego, o melhor carro, mas sim poder ensinar os nossos a se relacionar, a trabalhar suas emoções, para que vivam uma vida livre e feliz.